Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da playlist de 2020, do dia 23 de abril, e o título é Medo. Vamos lá. O medo descontrolado é um monstro que nos aprisiona. É nosso pior algoz, nosso carcereiro. Nos assombra e paralisa nossos passos. Impede-nos de seguir em busca de nossos sonhos, conquistar nossos objetivos e trilhar nosso caminho. Precisamos dar o primeiro passo em direção à liberdade e seguir passo a passo, mesmo que lentamente, mesmo que o medo siga colado a nós, nos seguindo bem de perto, sempre à espreita e aguardando uma possibilidade de nos ultrapassar, tomar a dianteira e nos paralisar novamente, a ponto de impedir nossos avanços. Se ele insistir em te dominar, mostre a ele que ele não é poderoso o suficiente para te segurar, estagnar sua vida. Ensine-o a caminhar com você e tire o melhor proveito dessa parceria. Ele é forte, mas você é mais. Sua vontade pode mais. Coloque-o no devido lugar e na devida proporção, apenas como alerta nos momentos de precaução, mas nunca como obstáculo. Inverta as posições, não é o medo que te controla, você é quem está no comando. Faça dele apenas um aliado nos momentos em que a ousadia desmedida tentar tomar conta e te tirar dos trilhos. E na dose certa de cada um, o equilíbrio se estabelece. O equilíbrio se estabelece. O medo não é um inimigo se estiver sob controle, mas muito cuidado, porque ele é abusado. Se der muita confiança, ele logo quer botar as manguinhas de fora. E aí, para dominar a situação e tomar as rédeas novamente, não será fácil. Por isso, esteja atento, mantenha-o em uma dieta equilibrada, não o alimente em excesso para que, assim, a vida siga de forma harmônica e saudável. Então, vamos lá. Bom, o medo, ele é uma das ferramentas de controle mais poderosas, né? Durante séculos aí, o mundo em várias situações foi controlado através do medo. Todas as situações de absurdas que a gente vê aí no decorrer da história, se a gente observar bem, se a gente estudar, a gente vai perceber lá o medo controlando as pessoas. As pessoas respeitam certas coisas, admitem certas coisas que são inadmissíveis por conta do medo, né? Que é manipulado de uma forma tão ardilosa que faz com que elas aceitem esse controle, né? E quando eu falo de equilibrar, né? Porque assim, na verdade, nem seria se falar de medo, mas sim de cautela. Porque também a pessoa que é destemida demais, aquela pessoa que não tem medo de nada, que não vê perigo em nada, não está em equilíbrio, porque muitas vezes aquele receio que a gente tem em certas situações é o que nos ah, faz com que a gente evite situações de risco, que a gente não se coloque em risco, né? Então, não seria exatamente um medo, né? Mas é aquela cautela de você não fazer certas coisas porque você tem receio dos riscos, você conhece os riscos, você aceita os riscos e você toma certas precauções. Então, de uma certa forma, não seria exatamente o medo, né? Mas a gente poderia entender que, assim, em certas coisas que a gente tem medo, que a gente não faz por medo, na verdade, é porque a gente está tendo cuidado, né, está evitando se colocar em risco, está cuidando de si próprio, da sua segurança, do seu bem-estar. Então, é a questão do controle do risco, né? É aquele medo que te coloca no trilho sem ficar se arriscando demais, sem ficar abusando da sorte e, e poder acontecer de realmente é, acabar indo por caminhos perigosos, é,
acarretando acidentes, coisas que não que seriam talvez evitadas se a pessoa tivesse tomado mais cautela, tivesse pensado de uma forma mais racional, avaliado os riscos e para não se meter em confusão, né? Então, agora, o medo é algo que nos aprisiona, aquele medo mesmo, desequilibrado, descontrolado, ele acaba sendo uma prisão para a gente. É como se a gente se colocasse dentro de uma gaiola da qual a gente mesmo tivesse a chave. E a gente só consegue se libertar se libertando desse controle através do medo, né? Porque o medo paralisa. Quando a gente tem assim diante da gente, às vezes, uma situação nova, né, uma novidade, uma oportunidade, é natural que a gente tenha aquele medinho, né? Aquela insegurança, né? Ah, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Às vezes você recebe, você está há muito tempo num emprego, vamos dizer assim. Aí você recebe uma proposta de uma nova oportunidade, em uma empresa nova, né? Novos ares, algo que está começando, às vezes uma inovação. Dá aquele medo, né? Aquela coisa, ah, e se não der certo? Ah, eu vou vou trocar o certo pelo incerto, né? Então, às vezes a gente deixa de avançar, de aproveitar oportunidades por conta desse medo de sair da zona de conforto, de buscar o novo, de dar oportunidade para que coisas novas aconteçam na nossa vida. Ou às vezes dar oportunidade, às vezes a pessoa teve experiências ruins na vida, com relacionamentos, e aí ela acaba se fechando para novos relacionamentos por conta do medo de passar novamente pelas situações que ela passou, de reviver certos sofrimentos. E aí, às vezes, ela perde a oportunidade de conhecer pessoas boas, pessoas, de repente viver o melhor da vida dela, né? Compartilhar com pessoas melhores, né? Momentos bons, momentos felizes, momentos de alegria por conta de ter ficado ali aprisionada, né, no medo de repetir experiências difíceis, experiências tristes, negativas. Mas essas experiências fazem parte da nossa vida, do nosso aprendizado, né? Então, a gente precisa trabalhar, apesar de às vezes ser difícil, né, a gente enfrentar certas situações. O medo realmente ele trava muito a gente, ele paralisa em certos momentos. E aí o trabalho da gente é realmente enfrentá-lo e falar, olha, quem manda aqui sou eu, né? Você fica aí no seu lugar, né? Coloque-se no seu devido lugar, porque quem manda aqui sou eu. Eu mando mais, eu tenho mais poder e assumir o controle da própria vida. E esse texto é curtinho, ele basicamente fala de uma coisa pela qual, né, todo mundo passa. Quem é que nunca sentiu medo de alguma coisa na vida? Quem é que nunca recuou diante de alguma coisa nova, de algum desafio, né? Ou pelo menos ficou estagnado por algum tempo até ter coragem de avançar, né? E inclusive coragem, né? Tem uma definição aí, né? Uma frase muito repetida que fala que coragem não é você não ter medo, mas é você avançar apesar do medo. Porque o corajoso não é que ele é destemido, porque a pessoa totalmente destemida, aí ela já é uma pessoa também que às vezes acaba sendo irresponsável, né? Porque a gente tem que analisar as situações e agir de forma comedida sempre, cuidando analisando todos os aspectos para a gente tomar as melhores decisões, fazer as nossas escolhas. Nem sempre a gente acerta, é normal, mas pelo menos a gente avalia, né, antes de se jogar aí de cabeça nas coisas que surgem na nossa vida, nas oportunidades, na, nos relacionamentos, em tudo que surge, né, no decorrer da nossa caminhada. Então, assim, essa cautela, né, que seria um pouquinho de medo, assim, o medo de arriscar, aquela insegurança, né, de que
se você vai conseguir ou não, porque às vezes a gente não confia na nossa própria capacidade, a gente até desconhece qual é o nosso potencial. Muitas vezes a gente descobre nas situações em que são inevitáveis, a gente tem que enfrentar e não tem opção, você não tem opção, você é jogado naquilo e você vai, né? E é aí que surge realmente a coragem da gente enfrentar apesar do medo e, e ir adiante e resolver o que tiver para resolver. Aí depois lá na frente a gente olha para trás e fala, poxa, olha só, né? Eu nem sabia que eu tinha tanta força, não sabia que eu tinha essa capacidade, eu não sabia desse meu talento, desse potencial, nunca imaginei que eu fosse dar conta e me sair tão bem, né? Então, esses são os resultados, né, os avanços que a gente traz para a nossa vida quando a gente enfrenta, né, o medo, quando a gente enfrenta a nossa insegurança e vai, e caminha, e dá um passo adiante, dá um salto aí, sobe um degrauzinho. E é assim que a gente vai evoluindo, enfrentando todos esses desafios e tendo a coragem de ultrapassar os obstáculos da nossa vida. E todos eles, num primeiro momento, trazem realmente uma parcelinha aí de medo, né? Do medo de que algo possa dar errado, do medo de não conseguir. Então, isso é normal. O que a gente não pode é deixar que o medo nos paralise e impeça os nossos progressos, e impeça os nossos aprendizados. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Que tudo dentro do equilíbrio, tudo tem que ter equilíbrio, né? Então, não ser abusado demais, mas também não ser medroso demais, né? Então, dentro do equilíbrio, a gente vai progredindo, a gente vai caminhando e a gente vai evoluindo, né? Um passinho de cada vez, né? Ai, tem aquela frasezinha, né? Lembrando que passos alegres valem por três. Mas, aliás, assim, a alegria é uma coisa que uma energia que a gente deve colocar, ter em mente sempre, porque a alegria, o amor são antídotos, né, para o medo. São armas que a gente, ferramentas, na verdade, que a gente utiliza para lidar com o medo, né? Inclusive, o oposto do medo seria o amor, né? Porque quando a gente tem amor, quando a gente coloca amor nas coisas, isso faz com que a gente se movimente com coragem, com vontade, com disposição e com determinação, né? O amor nos impulsiona a ultrapassar os obstáculos, a vencer os desafios e, portanto, ele é quem sempre acaba eliminando o medo, deixando o medo lá no lugar dele, trazendo o equilíbrio e a força que a gente precisa para superar todos os desafios que surgem aí no nosso caminho, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.